Olá, sejam todos muito bem-vindos à websérie Ansiedade na Era Tecnológica. Bom, se você chegou até esse vídeo, significa que temos algo em comum. Nos preocupamos e necessitamos discutir sobre como todas essas novas tecnologias estão afetando as nossas vidas, as nossas relações amorosas, familiares, a educação dos nossos filhos, as novas preocupações que surgem, por exemplo, com relação ao futuro das profissões e as profissões do futuro, que caminhos tomar diante de todas essas novidades, que passam a ser cada vez mais rápidas e profundas e gerando enormes transformações. Te convido a me acompanhar nesses 4 episódios, feitos com muito carinho e muita dedicação, para que possamos pensar juntos sobre a vida de uma forma inteligente. Vamos comigo! Passa a ser cada vez mais comum escutarmos nas rodas de conversas, nos noticiários de televisão, nos portais de notícias, que as tecnologias passam a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. Como, por exemplo, a inteligência artificial aplicada a escritórios de advocacia, a escritórios de contabilidade, inteligência artificial aplicada na saúde, bem como a lógica da entrada dos robôs humanoides, por exemplo, no mercado de trabalho, ou seja, substituindo homens por máquinas. Você já deve ter escutado isso, né? Bem como escutamos expressões relacionadas à biologia sintética, realidade virtual, realidade aumentada e o fenômeno da expansão do acesso à internet. Presume-se que no mundo teremos mais de 60% da população conectada à internet. Isso é até um paradoxo, porque teremos mais pessoas conectadas à internet do que pessoas com água potável e saneamento básico em suas casas. Mas isso é um momento para discussão em um próximo vídeo, beleza? A ideia aqui é pensarmos como essa rede toda conectada nos tornamos também uma sociedade hiperconectada e nos tornamos sujeitos hiperconectados. Como eu disse agora há pouco, nós acordamos e o primeiro ponto que nós fazemos é olhar o celular, olhar os portais de notícias, redes sociais, WhatsApp, enfim, e consumindo informações excessivamente. E já fica uma primeira provocação. Que relação é essa que estamos tendo com as novas tecnologias? Como é que podemos pensar esse uso? Esse uso é um uso racional? Ele é um uso compulsivo? Né? Quantas vezes não passamos horas e horas a fio rolando o feed de Instagram, Facebook, horas e horas assistindo vídeos no YouTube e pensando sobre eles, enfim, de um modo quase que automático? Será que a gente tem parado para pensar sobre o uso que nós estamos fazendo disso? Bem como sobre que impactos isso tem causado em nossa autoestima. Por exemplo, quando a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas que estão nas redes sociais. Questões de corpo, ideais de família, ideais de sucesso, né? Ideais, por exemplo, de viagens, de consumo, de tudo. Como estamos nos relacionando com todas essas tecnologias? Vamos falar agora, propriamente dito, do que é ansiedade. A ansiedade é uma herança genética que todos nós seres humanos possuímos. Sim, todos nós possuímos ansiedade. E ela tem um ponto positivo nisso tudo. A ansiedade, ela vem nos acompanhando desde os tempos mais pré-históricos. E ela foi extremamente necessária para que a nossa espécie humana pudesse evoluir. Não é? Vamos pensar junto aqui. A partir do momento em que eu identifico que alguma situação é perigosa, por exemplo, imaginem só se fôssemos homens e mulheres pré-históricos e tivéssemos lá nesses tempos remotos, né? Quando viesse um certo predador ou uma situação que ameaçasse a nossa vida, eu teria que ter algum estímulo, tá certo, que me impulsionasse a correr, né, a lutar, a fugir, a atacar, a colocar o meu grupo, né, em uma situação de maior proteção, ele tirá-los dessa situação de perigo que um predador real estava nos colocando. Certo? Olha como é interessante. Então, eu preciso identificar que uma situação é de perigo para que haja toda uma liberação, tá certo, de reações fisiológicas, reações cognitivas e reações emocionais para que eu tome decisões, para que eu avalie cenários, tome decisões e atitudes. Se por exemplo, na sua casa, nesse exato momento, acontecer alguma situação que te precise de um alerta, você vai ter esse estalo de ansiedade, tá certo? Para que você tome certas atitudes frente a algo que
potencialmente existe um perigo real, tá? Bom, quando é que a ansiedade ela passa a ser considerada como um sofrimento ou como um adoecimento? A ansiedade ela passa para esse setor justamente quando nos tempos que estamos vivendo, modernos, nós encaramos situações que aparentemente, para a maior parte das pessoas, para a nossa faixa etária, enfim, para a cultura que estamos inseridos, aquilo não apresenta um potencial real, mas sim um potencial de risco imaginário. Vamos lá. Imagine só que, por exemplo, alguém tem uma reação de ansiedade quando vai apresentar um trabalho, vai fazer um concurso, vai fazer enfim, qualquer processo avaliativo, certo? E dispara todas essas reações de medo, de previsão de futuro de uma forma catastrófica, onde coisas ruins estão acontecendo, onde já tem sérias reações fisiológicas, como por exemplo o coração batendo acelerado, as mãos suando, tá certo? Sudorese, ou seja, fica suando bastante nas axilas, nas mãos, às vezes nos pés. Acontecem sintomas, por exemplo, da boca seca, o famoso branco na mente, né? As ideias ficam um pouco embaralhadas, uma sensação de falta de ar, bem como uma ideia de que pode estar ficando louco ou que vai perder o controle das suas ações. Imagina só, esses sintomas todos eles são muito característicos das pessoas que sofrem dos quadros, né, dos quadros já considerados como ansiedade patológica, aquela que já é de um certo sofrimento, tá certo? Mas vamos pegando esse contexto. Dentro desse contexto, o que nós podemos entender? Que houve toda uma liberação de reações para enfrentar um risco, uma situação de potencial perigo, que na verdade, para a grande maioria, né, das pessoas, aquilo não tem um perigo real. Passa a ser então um medo irracional frente a uma situação. Porque o medo, ele é muito importante nas nossas vidas. Ele faz parte de todo esse mecanismo para nos proteger. A questão é quando esse medo, que é correto, que é esperado que nós tenhamos, ele aconteça em uma hora errada. Aí sim começa a trazer uma série de preocupações, quando temos o medo certo na hora errada. A forma como nós interpretamos a nossa realidade ela é processada através de vários filtros, né? Filtros cognitivos, né? Falando de forma mais objetiva. E a partir desses filtros, alguns vão me dando sinais de alertas de que aquilo é perigo ou não, que aquilo confere um medo que me coloca em vulnerabilidade ou não. Existem medos que são reais? Existem, né? E se tivermos em situações que tivermos à mercê das intempéries realmente da natureza, em situações onde aconteçam rompimentos de barragem, como já tivemos, né? Com situações onde aconteçam eventos climáticos que são devastadores, isso sim são situações reais, me colocam em estado de alerta extremo. Então nós temos que reagir diante disso, tá certo? Não é dourando a pílula, enfim, nós sabemos que esses medos reais eles acontecem, eles são importantes nós sentimos para nos preservar. Contudo, eu quero deixar um ponto a mais também nesse vídeo para você, que é de colocar, tá certo, em reflexão, colocar em movimento, colocar em dúvida medos que outras pessoas não veem ocorrendo, enfim, ou que são baseados em mensagens erradas, ou como se diz na tecnologia, né, bugadas, né, mensagens que contêm erro. Digamos que você conhece alguém aí que você conheça, tá? Que diz para você, olha, eu não vou para a festa porque eu tenho certeza que não vai ser bacana, nada vai dar certo, tudo vai acontecer errado para mim, eu não vou, então eu prefiro ficar aqui mesmo. Essa mensagem é uma mensagem correta? É uma mensagem que realmente te previne de um perigo? Essa mensagem que você imagina que acontecerá no futuro, ela está baseada realmente numa certa fundamentação? Não é? Vamos tentar colocar isso em movimento. Tá? Quando você evita fazer uma prova, uma exposição, né, avaliativa, e aí você evita e não vai fazer porque você imagina que coisas ruins vão acontecer. Né? Será que realmente é isso? Né? Você está lá fazendo a prova e fica com toda essa imaginação de que
as próximas questões não irá responder, você ainda nem olhou as questões e você já está imaginando que não vai conseguir responder. Será que essa mensagem ela é racional? Será que essa mensagem ela tem bases em fundamentos reais? Tá, se você não estudou nada, absolutamente nada, e foi fazer, isso é uma coisa. Outra coisa, você se preparou ao longo de um tempo, foi fazer essa prova e na primeira, segunda questão que você está lendo, você está imaginando que não vai conseguir responder todas as outras. Você ainda nem começou. Né? Coloque esse elemento de dúvida, tá certo? Porque ele é importante como um primeiro ponto de estratégia para administrar a ansiedade. Controlar a ansiedade é algo impossível, porque como existe todo um conjunto de respostas psicológicas e fisiológicas, né, não temos como ter esse controle. O que nós temos como ter? São estratégias de manejo para administrarmos a ansiedade. Tá? Se eu já entendi que a ansiedade ela é um mecanismo de proteção, que ela é disparada a partir do momento em que eu interpreto uma situação como sendo de perigo, tá? Nós já estamos conversando aqui que existem situações que não são de perigos reais, mas que, a partir da nossa história de vida, da nossa cultura, da nossa própria, no ambiente que nos desenvolvemos, passamos a entender que aquilo ali é perigoso, isso vai e dispara um conjunto de reações em mim. Então, se a partir desse momento eu começo a entender que esse medo adaptativo, que ele tem uma função de proteção e que eu passo a administrar, a pensar sobre esse conjunto de ideias que eu tenho sobre essa situação perigosa imaginativa, né? Eu começo a pensar sobre esse medo e questionar se ele existe um fundamento pautado num conjunto da realidade para as pessoas ao meu redor, da minha faixa etária, da minha cultura, eu começo a questionar isso. Bom, e quais são esses efeitos, né? Eles realmente irão acontecer? Bom, eu serei capaz de suportar isso que acontece, né? O que a minha previsão vem me dizendo, eu vou ser capaz de sobreviver a isso tudo? Quando a gente passa a fazer esse exercício de questionar-se, de colocar em movimento, tá certo? Essa possibilidade de que os medos e pensamentos que temos durante esse episódio de medo, eles são apenas pensamentos que podem ter disparado uma reação de ansiedade de forma errônea. Como de forma errônea? Nós vimos que a partir do entendimento que a situação de perigo eu tenho respostas. Se aquilo não tem um perigo real, iminente, e não é pautado em dados objetivos da realidade, o que significa então? Será que é real? E aí eu começo a fazer um questionamento disso e me programo para um passo seguinte, que são as estratégias de enfrentamento a essa situação considerada de perigo. Porque a partir do momento que eu vou fazendo estratégia de enfrentamento e chegando mais perto daquilo que eu considero como sendo algo perigoso, como sendo algo de um medo muito real, e eu vou me aproximando passo a passo, como tecnicamente nós chamamos na psicologia de dessensibilização sistemática. Eu vou gradativamente me aproximando daquilo, vou percebendo, vou me acostumando com essa situação que poderia ser inicialmente perigosa, mas eu vou começando a me adaptar e vendo que, bom, não é tão assim, certo? Pense um pouco sobre isso para a gente já começar conectado nessa websérie. Você já percebeu também que quando pedem para você parar de pensar assim, quando pedem para você desacelerar, geralmente isso nunca funciona, né? Porque é como se fosse um fluxo automático, né? Uma ruminação de pensamentos, né? Você passa a pensar sobre o que as pessoas estarão pensando no futuro. Por exemplo, quando eu chegar na festa, eu tenho certeza que as pessoas irão pensar isso e isso de mim. Você passa a imaginar que pode ler a mente das pessoas que estão ao seu redor. Como assim? Eu acho que fulano me olhou assim porque ele está pensando isso, isso, isso de mim. Não é? Você passa a interpretar os olhares. Olha, esse olhar aqui, a pessoa olhou assim, dessa forma, assim, porque ele está pensando isso, isso, aquilo de mim. Sendo que isso muito racional acreditar que você tem essa habilidade, né? Nós temos essa habilidade de saber o que se passará no futuro. Né? Imaginou só se tivéssemos esse poder de ir lá no futuro imaginar o que está acontecendo, né? De saber o que as pessoas estão pensando, de ser capaz de ler
movimentos oculares. Olha como é estranho falando assim, mas muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso. Aí esse é um alerta, né? É interessante que dentro desse movimento parece que o botão de liga e desliga quebrou e você fica nesse fluxo automático, deita na cama, não consegue dormir muitas vezes, fica constantemente buscando o celular para fazer suas averiguações, se o assunto se relaciona a ele, não é isso? Conferindo de hora em hora Instagram, Facebook, WhatsApp, e olha, né? Me diz uma coisa, nesse contexto todo, alguma vez você já mandou mensagem para alguém no WhatsApp, tá certo? E a pessoa demorou um certo período de tempo, vamos dizer assim, umas 3 horas para responder. Você imaginou, olha, acho que você pensou por acaso, essa pessoa não me respondeu por motivo A, B ou C. Eu tenho certeza que não me respondeu porque está fazendo isso ou aquilo, ou porque a pessoa está pensando isso de mim, sem você ter nenhuma evidência sobre isso. E quando você tem um retorno, quando você tem a resposta, é o contrário do que você pensou e você passou ali 3 horas de angústia, de inquietação, de raiva. Veja só, no seu cotidiano você já tem essas questões. A gente está aqui organizando em forma de conteúdo científico e técnico, metodológico, para ficar mais fácil essa compreensão. Mas lembra desse dia? E quando cada vez mais eu fico me afastando daquilo que eu tenho medo? Bom, cada vez que você faz isso, né, e se esse medo é irracional, se ele não é algo perigoso para todo mundo, se você vê outras pessoas realizando aquilo, né, de modo mesmo de dados estatísticos, a maior parte das pessoas realizam isso que você está tendo medo. Bom, quanto mais você se afasta, maior vai ficando a sua dificuldade, mais tempo você vai se acomodando, né, no sentido, não no sentido negativo, pejorativo da palavra acomodação, mas você vai sedimentando esse lugar de não enfrentamento. E isso pode se tornar muito perigoso, né? Porque a tendência é que, se isso fizer parte realmente da sua vida, do seu cotidiano, você precisar disso para trabalhos, para relacionamentos, você pode acabar tendo, vamos dizer assim, efeitos secundários, né? Danos colaterais por essa dificuldade de enfrentamento, né? Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de paqueras, de iniciar relacionamento, de manter esse relacionamento, né, porque apresentam algum traço de uma ansiedade social ou de fobia social, elas acabam tendo muitas dificuldades no mercado de trabalho, de encontrar parceiros e parceiras amorosas e construir sua vida familiar, se assim o desejar, né? Tem dificuldades em relações familiares, muitas vezes, né, de participar das ações da cidade, da comunidade onde vive, enfim, do bairro. Então é um ponto bem interessante, né? E é bem salutar que, infelizmente, muitos casos de pessoas que passam por quadro de ansiedade, vamos dizer assim, patológica, essa que causa sofrimento, eles têm outras comorbidades, ou seja, aparecem outros sofrimentos, como, por exemplo, alcoolismo, dependência química. Muitos apresentam episódios de depressão, de ideação suicida, né, que já é um quadro bem complicado. Então, fica esse alerta também, tá? Mas esse alerta é para quem está num quadro que já vem se avançando, para ter esse cuidado também, tá bom? Porque existe esse processo quando ele vai se tornando um quadro que vai trazendo muitos efeitos e danos colaterais, como a gente falou aqui, para o sujeito, e existe esse processo de ansiedade, muitas vezes, por uma questão de amadurecimento, de manejo, que isso vai passando, tá bom? Beleza? Bom, e os quadros de ansiedade patológica, nós temos a fobia específica, nós temos a ansiedade generalizada, nós temos a fobia social, nós temos o transtorno do pânico, o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade de separação. Essas categorias todas, elas existem para orientar os profissionais no manejo, no cuidado. Mas, em geral, entre elas permeiam vários sintomas em comuns. Alguns com traços mais marcantes de sintomas físicos,
como por exemplo no ataque de pânico, no transtorno do pânico, que muitas vezes as pessoas procuram cardiologistas, profissionais da área da neurologia, diversos outros profissionais buscando exames clínicos, porque imaginam que estão tendo uma reação, uma resposta mesmo fisiológica, né, com uma questão de um AVC, uma questão de um ataque cardíaco, enfim. É muito interessante, né? As pessoas não vão encontrando respostas em exames físicos, né, e tem dificuldade em entender que isso faz parte de um quadro emocional. Né? É muito interessante pensar isso. Né? Acaba que muitas pessoas demoram bastante a entender que isso acontece. Não é? Atualmente no Brasil nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 18,9 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade. 18 milhões. Vejamos só, aí já vai dar quase 9,5% da população brasileira. Né? Você não é o único e você nem será o único ou a única a passar por uma situação dessa. E essas questões todas relatadas aqui, elas possuem cuidado, manejo, existe possibilidade de você viver uma vida saudável, de você viver uma vida com qualidade, de você se organizar em torno disso tudo, fazer os enfrentamentos que são necessários para aprender a administrar essa ansiedade, para aprender que o medo, ele acontece, mas acontece também uma interpretação sobre a situação, tá? Acontece uma forma nova de você entender e interpretar tudo que está acontecendo ao seu redor, de criar algumas estratégias mais assertivas para a sua vida, mais interessantes, onde você possa viver com maior qualidade. Então, assim esperança, assim possibilidades. Contudo, eu te chamo para a gente conversar sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Não tem como cuidarmos ou evoluirmos em um certo aspecto em que a gente não conversa sobre ele, em que a gente não olha para ele. Então, aqui é um chamado. Eu estou te chamando para a gente olhar essas questões, para a gente pensar sobre isso, tá certo? Para a gente olhar realmente assim de perto mesmo e olhar tudo isso para pensar e dar possibilidades do talvez. Talvez não seja tão drástico como eu estava pensando, talvez não seja tão catastrófico como eu estava imaginando, talvez não seja tão péssimo assim e talvez eu possa suportar e enfrentar tudo isso e me encontrar com as minhas vulnerabilidades nesse momento e me tornar forte para seguir em frente. Beleza? Um grande abraço, me acompanha nos próximos episódios e vamos juntos refletir sobre a vida de uma forma inteligente.